Olá, boa tarde, seja bem-vindo ao nosso encontro de hoje. Hoje mais uma vez, eu quero partilhar com você que acessa esse vídeo, né? Não sei quantas pessoas acessam. A minha proposta não é assim, aparecer na fita, aparecer na tela. É apenas partilhar alguma coisa que tenho certeza, não estou sendo convencido, não. Tenho certeza que pode ajudar, como ajuda a mim, ajuda também a outras pessoas. Porque a palavra de Deus, a proposta da palavra de Deus é muito importante na nossa vida. Há uma faixa etária que não valoriza muito. E eu acredito que é porque não conhece. Então, ou então a palavra, parece que a palavra se torna assim um tanto, parece que incomoda um pouco a determinadas pessoas. Porque quando Deus fala através da sua palavra, Ele coloca algumas condições que nos levam, para que tenhamos um bom resultado, nos levam a observar o que Ele está nos querendo dizer e observar a palavra que passa para nós. Isso é o importante, né? E eu não tenho assim receio nenhum a palavra de sabedoria, palavra de fé, porque eu imagino, porque muitas pessoas não frequentam igreja nenhuma. Porque existe aquela ideia, aquela impressão de que tudo é bobagem, né? É bobagem, a palavra de Deus, eu não quero, eu não sou de escutar a palavra de Deus. Parece que muitas pessoas não acreditam que a palavra de Deus ela é para nos orientar e nos dar suporte, segurança para a nossa vida do dia a dia. Parece que dá uma impressão assim que as pessoas pensam que o ensinamento de Deus, a proposta de Deus, é levar você a uma vivência que vai te dar uma vida de salvação depois da nossa morte. É apenas para isso. Aí alguns colocam assim na cabeça, bom, como eu tenho 20 anos, como eu tenho 15, 20, 18, 25, 30, eu não vou morrer agora mesmo, então isso aí é depois. Quando eu ficar velho, quando eu estiver velho, aí eu começo a seguir a palavra de Deus. E tudo ilusão, tudo errado. A palavra de Deus nos ensina a ter uma vida equilibrada, né? Se a gente quiser ter uma vida de sucesso, de alegria, de uma vida simplesmente equilibrada, nós vamos ter que buscar essa sabedoria em Deus. Porque outros meios de comunicação não estão muito interessados a melhorar a vida de ninguém, não.
estão mesmo. Enquanto existem tantos programas que você diz não vale a pena ver isso, poderia ter alguns programas educativos, ensinando para uma grande maioria que vê a forma de ter uma vida boa, mas ninguém está interessado com o sucesso de ninguém, não. Essa é a verdade. Nós que temos que buscar o que é melhor para a nossa vida. Não tenho medo de falar isso, não. Eu não estou falando mal de ninguém, eu não estou falando besteira, abobrinha, nada disso. Então, é simplesmente uma palavra de fé que nos instrui, né? Deus não esconde nada de nós. Deus ele é assim um Pai generoso, que tudo que faz é para nos ajudar a viver bem. É isso que Deus quer de nós. Não é para nos fazer uma proposta de uma coisa difícil na nossa vida. Ora, tem gente que fala, é muito difícil viver a palavra de Deus. Difícil é viver sem a palavra de Deus. A visão tem que ser essa. Eu digo tem que ser essa porque tem que ser essa, porque é a palavra de Deus. Deus não faz joguinho, meio termo com ninguém. É a palavra de Deus que nos ensina, que traz um ensinamento sadio, saudável. Então, sua palavra é acessível até mesmo às pessoas mais simples. As pessoas mais simples, a palavra de Deus é acessível, porque a linguagem da palavra de Deus é para todo mundo entender. Não é complicado, não. Não precisa a pessoa saber tudo de tecnologia para acessar a palavra de Deus, não. Ela está na nossa mão. Então, e ela vai melhorar a nossa vida sob todos os aspectos. Seja do aspecto pessoal, familiar, financeiro. Enfim, é uma proposta que nos leva a um bom resultado. A um bom resultado. Isso eu posso partilhar com você porque eu experimentei isso um dia na minha vida. E as coisas mudaram para melhor na minha vida. Então, essa semana que passou, a outra semana aí, eu conversava com uma pessoa, um rapaz, um jovem, né? E ele falava assim, lá em casa a minha esposa inventou de fazer lá um método que eu não sei bem o que é, para enricar. Falei, para enricar é trabalho? Não, é um tipo de um método lá, alguma coisa, ela fez para enricar. Eu digo, e daí, enricou? Vocês estão ricos? Disse, não, mas ao contrário. Foi gerado um clima de tensão, de confusão, e as coisas andam cada vez pior. Pois é. Aí a gente pergunta, mas por que essa visão? Uma coisa eu quero falar para vocês, partilhar, né? Partilhar, porque eu estou partilhando, estou ensinando. Quero partilhar com vocês. Deus não promete vida fácil para ninguém. Deus não traz prato pronto
para ninguém, muito menos ele não traz fardo de dinheiro para ninguém. Isso aí é certeza. Aí você não está dizendo que Deus é bom? Lógico que é bom. Mas essa proposta não está no plano de Deus. A primeira coisa que Deus quer fazer por nós, que não adianta Ele dar um balaio de dinheiro para você nem para mim, nem trazer vida fácil. Ele não prometeu vida fácil para ninguém. Ao contrário, a primeira coisa que Ele quer fazer na nossa vida, quando nós o buscamos de verdade, essa sim, Ele quer transformar a nossa vida. Essa Ele quer fazer, bem feito. Transformar a nossa vida e nos fazer enxergar e nos fazer mudar de rota muitas vezes, para que Ele possa nos orientar como conseguir, como conquistar os bens necessários para a nossa vida. Não é tirando de alguém, não, Ele vai nos ensinar, Ele vai abrir a nossa mente. Não é só para dizer assim, olha, quando você morrer você vai para o céu, se você for bonzinho, tá? Isso é coisa de 1900 e nada, quando a gente ia para o catecismo, aí dizia assim, olha, você tem que ver aqui a palavra de Deus, seguir o ensinamento de Deus para você ir para o céu quando morrer. Aí a pessoa dizia, bom, então é só quando morrer que eu vou ter esse resultado? Aí então deixa para lá, eu não estou com pressa de morrer, deixa para lá, depois eu vejo isso daí. Não! Ele quer nos ensinar e quer que a gente seja pessoas boas para viver bem essa vida aqui a partir de ontem, de hoje, de amanhã. Para viver bem, para viver em paz, para não ficar tropeçando, não ficar criando problema para os outros. Eu não quero ser problema para ninguém. Eu não quero ser problema para ninguém. Se um dia eu for dar trabalho para alguém, aí é outra coisa. Se as minhas forças se enfraquecerem, se eu não puder mais agir, aí é outra coisa. Mas eu procurar caminhos errados para dar trabalho para os outros, isso aí não é normal, não é bom, não é sensato isso. Então Deus quer nos fazer enxergar. E esse fazer enxergar é buscar um meio eficaz para a gente conseguir tudo que a gente precisa na nossa vida. Ele nos traz a inteligência, a sabedoria, a coragem para trabalhar, o otimismo, a fé, a confiança em Deus, uma proposta de viver bem. Ele traz tudo para nós, Ele não vai trazer o dinheiro pronto não, ninguém vai seguir a Deus porque quer enricar. Espera aí. Quem disse que Deus vai trazer pacote de dinheiro e dizer, tá aí, ó, eu quero você rico. Ah, se for esperar isso, ó, essa ilusão aí
ter um método aí para enricar, não vai conseguir. Com Deus não tem negócio. Então é uma coisa incrível que Deus quer que nós conquistemos aquilo que nós precisamos. E Ele vai nos ensinar, vai nos dar inteligência, sabedoria. Ele nos ensina tudo. Deus é o nosso mestre, a palavra de Deus é mestre para nós. E outra coisa importante que eu queria comentar com você hoje, para você comentar com os outros, não é? É assim que até esqueci desse momento. Acho que tem grande aqui, tem escrito aqui. Deus, muita gente tem essa ideia. Eu não vou seguir a Deus porque Deus ama só os pobres. Deus ama só os pobres e eu não quero ser pobre. Não sou esse pobretão que fica aí seguindo a Deus. E quem disse que Deus está falando isso para alguém? Sabe, eu tenho outra impressão. Deus não quer ninguém pobre nem miserável, não. Quem falou isso para você? Eu estou vendo aqui que Deus não é esse Deus, não, pela experiência que eu tenho com Deus. Deus é um Deus bom, generoso, não proíbe que eu trabalhe para melhorar de vida, que eu tenha o necessário, que eu tenha os bens necessários para a minha vida, que eu viva bem. Quem falou para alguém que Deus só ama os pobres? Deus só ama os pobres. A minha impressão é outra. Deus, Ele ama os pobres, sim. Ama os ricos, sim. Agora Ele só não gosta que esses chamados ricos use os bens e o dinheiro e o poder que Ele deu para humilhar alguém. Então é essa a diferença. É essa a diferença. Se você tiver dinheiro e com esse poder, com esse dinheiro, você quiser humilhar os outros, Deus não vai gostar de você nem de mim. Se a gente tiver com essa ideia que vai ter dinheiro e poder na mão para humilhar alguém, fique preparado porque uma hora vai dar tudo errado. Agora sim. Então eu acho que é por aí. Eu acho que eu entendi o negócio. Sabe, é uma falta de conhecimento do plano de Deus para a nossa vida. Deus nos dá tudo. Ele nos deixou livres. Ele não limitou alguém. Você tem que viver na miséria, aquele tem que viver na pobreza, senão ele vai ficar ruim. Só se já for ruim, porque... Ou então achar que o dinheiro é para ele massacrar os outros, ou o poder. Aí não vai acontecer também. Aí pode até Deus deixar que aconteça, mas a pessoa vai quebrar a cara no mínimo. Com essa visão, com essa impressão, essa mentalidade, Deus vai deixar que a pessoa caminhe sozinha. Aí cai no erro, vai cair no buraco. O tempo já está meio apertado, mas ainda vou ler um tema aqui para nós. O Evangelho de São Marcos, no capítulo 10, de 46 a 52, fala da cura de um cego Bartimeu. Diz assim para nós: chegando a Jericó, uma cidade de lá da Palestina,
Ao sair dali, Jesus, seus discípulos e numerosa multidão estava sentada à beira do caminho, mendigando Bartimeu, que era cego, filho de Timeu. Sabendo o mendigo, o cego, que era Jesus de Nazaré que estava passando por ali, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Muitos o repreendiam para que se calassem, mas ele gritava mais alto: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus parou e disse: chamai-o aqui. Chamaram o cego, dizendo-lhe: coragem, levanta-te, ele te chama. Lançando fora a capa, porque os cegos usavam a capa para se identificar, como para pedir esmolas, para ocupar determinados espaços, eles usavam a capa, né? Então, lançando fora a capa, o cego ergueu-se de um salto e foi ter com ele, com Jesus, e Jesus, tomando a palavra, perguntou-lhe: que queres que eu te faça? Aí o cego respondeu: Rabone, quer dizer mestre, que eu veja. Ele era cego de nascença. Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. No mesmo instante ele recuperou a vista e foi seguindo Jesus pelo caminho. É tão bom quando a gente começa a enxergar. É tão bom quando a gente começa a seguir a Jesus Cristo. Aí é uma beleza. Aí a nossa vida muda. E esse ceguinho aqui, esse mendigo, que tanto queria humilhar ele gritando por Jesus: cala a boca aí. Psst, para de encher as paciências de Jesus. E Jesus, como ele é misericordioso, bom, aí ele falou: chame o cego. Parou, olhou para trás: chame o cego. Por que vocês estão mandando que ele cale a boca, seus tranqueira? Chama o cego. E Jesus, chamaram o cego: vai, ele te chama. Aí o cego já foi arrancando a capa fora, na certeza que Jesus ia curá-lo. Porque essa de arrancar a capa, dizia: eu não vou precisar mais dessa capa para me identificar como cego. Agora eu enxergo, agora eu estou livre, agora eu venci essa dificuldade. Mas muitos preferem ficar dando esmolinha para o cego, né? É mais fácil, né? Não, mas Deus vai dar a vida, dar a saúde, devolve a sabedoria, Ele devolve a vista, a visão, a inteligência, a coragem, a fé, a certeza. É quando a nossa vida muda. Ele estava seguindo Jesus ali, ele passou a seguir Jesus, na certeza. Quando ele jogou a capa fora, ele disse: bom, já estou curado. Se ele está me chamando, é porque eu vou ficar curado. E é isso, sabe? Jesus quer que a gente caminhe, mas caminhe de uma forma corajosa, não é reclamando. Deus não quer ninguém inferiorizado, não. Ninguém lá com medo de entrar no mundo. Esse mundo tem dono, dá licença, posso entrar, ficar com medo.
andar com medo. Tem gente que quer que você se porte assim, se comporte com medo. Ah, não, você não pode chegar perto do doutor porque ele está lá com um anel no dedo e você não sabe de nada. Eu quero lá saber. Faça bom uso do seu anel, do seu dinheiro, faça. Mas o que Deus me dá é muito mais do que todas essas coisas. Vou ficar agora mendigando? Não, porque Deus não me quer mendigando. Deus quer me ver igual, forte, caminhando, alegre, feliz, igual. E não é outra coisa que vai nos fazer igual ou melhor. É Deus quem vai nos tornar bom, simplesmente bom. E Ele nos ensina a viver bem. Esse cego, ele só era cego da vista, mas ele não era cego de entendimento. Ele tinha inteligência, sabedoria que Deus deu para ele, de saber que a solução da nossa vida, da nossa cegueira, da nossa pobreza, está em Deus. Agora, se eu achar que a minha felicidade está em porcarias, aí não vou encontrar nada, porque só Deus é bom. E era isso que eu queria passar para você, essa mensagem. Não sei se você aprendeu, não aprendeu, não sei, mas passe para alguém, passe o texto de Bartimeu, que é Marcos 10, 46 a 52. Que Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.